Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, seu canal Mente Saudável. Se você estiver gostando do conteúdo, não deixe de fazer sua inscrição. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br. No vídeo passado a gente falou então dos riscos dos estimulantes, para os estudantes, para os concurseiros, como que isso no médio e longo prazo pode ir mudando o psiquismo da pessoa, como que isso pode mudar até a personalidade da pessoa, dependendo da intensidade, da frequência e da continuidade do uso, Então são drogas muito perigosas, são drogas de abuso que a gente tem que evitar, a não ser que haja um diagnóstico muito bem firmado de transtorno de déficit de atenção. Combinado? Então vamos falar do vídeo de hoje, que é o que vocês pensariam da hipótese de um dos líderes mais poderosos do mundo ser um abusador dessas anfetaminas, Foi exatamente o que aconteceu com Adolf Hitler, O líder nazista, o líder da Alemanha nazista, que transformou a Alemanha numa máquina de guerra, encarou o mundo inteiro, e tomou uma chinelada, tomou uma surra, pela qual os alemães pagam até hoje, Por que aconteceu o absurdo nazista, Por que aconteceu essa anomalia da história? Em grande parte, a explicação está porque Hitler era um abusador de anfetaminas. Então, qual que é essa história, Qual que é? Vamos tentar esmiuçar aí em 5 minutinhos como é que isso tudo aconteceu. Então, Hitler, foi um soldado da Primeira Guerra Mundial, foi um líder de extrema direita lá dos nazistas, os Freikorps. Ele era, tinha muito... Com o fim do Império Alemão, no final da Primeira Guerra Mundial, tinha muita gente insatisfeita, gente querendo a volta da monarquia, a luta contra o comunismo e tudo mais, e tinham vários soldados, vários ex-militares que chamavam Freikorps, corpos livres, de milícias mesmo. Então os nazistas juntaram essa turma toda, fizeram lá o Partido Nazista, um partido que representava o anticomunismo, E Hitler acabou subindo ao poder em 1933, 30 de janeiro de 1933, ele se tornou chanceler da Alemanha e a partir daí foi concentrando o poder, A Alemanha tinha o chanceler, que é o primeiro-ministro, tinha o presidente, que era o Marechal Hindenburg. Logo depois o Marechal Hindenburg morreu aos 87 anos, E Hitler juntou a condição de chanceler com a condição de presidente, virou Führer da Alemanha, Porque Hitler era cheio de trauma, cheio de problema, por causa da Primeira Guerra Mundial. Tinha sido preso, tinha sido usado opioide, porque ele tomou um tiro no braço, essa coisa toda. E em 1936 havia sido inventada na Alemanha uma droga chamada Pervitin, que nada mais era do que a primeira anfetamina da história. O uso de Pervitin foi disseminado na Alemanha nazista, uma coisa pouco divulgada, não sei porquê, mas foi muito disseminado o uso dessa droga, que era inclusive propagandeada, Se o trabalhador alemão está desanimado, tome um comprimido de Pervitin, e tudo mais. Essas drogas foram muito usadas pelos soldados alemães durante a Segunda Guerra, o que explica a mobilidade quase que inacreditável do exército alemão, Quando a Alemanha invadiu a França, por exemplo, os militares franceses falaram, pô, eles vão ter que parar, uma hora eles têm que parar, não é possível alguém ficar lutando 18, 32 horas seguidas, como os alemães lutavam. Por quê? Porque estavam todos sob os efeitos dessas anfetaminas, A Pervitin foi disseminada, muito disseminada na Alemanha Oriental, A Alemanha ocupada pela União Soviética ainda teve muito uso indiscriminado dessas anfetaminas e assim foi, chamava Pervitin a droga. E em 1936 o Hitler, no auge do poder, o amor dos alemães, tinha tirado a Alemanha de um buraco danado, claro que jogando a conta para frente, como depois a gente ficou sabendo, teve que fazer um monte de guerra, invadir um monte de país aí para pagar a conta da prosperidade artificial que ele criou. E ele conheceu um médico chamado Theodor Morell, O Theodor Morell era um charlatão, era um picareta de marca maior,
né? E ele, num jantar, ele prescreveu Pervertin para Hitler, né? E Hitler, um cara inculto, né? Um cara burrão, assim, não sabia muito das coisas, ele ficou encantado com o efeito imediato do Pervertin, né? Para usar uma analogia hoje, né? Como se alguém desse uma carreira de cocaína para o outro cheirar, né? A pessoa fica, putz, não nasci aqui, né? E o Hitler, sem muito parâmetro, com poder absoluto nas mãos e tudo mais, elegeu o Theodor Morel como o médico dele, né? E aí o Morel, picaretão que era, aproveitou da situação e ganhou a confiança do Hitler e prescrevia doses cada vez maiores dessas anfetaminas, né? Desse Pervertin. O que explica o comportamento completamente imprevisível do Hitler, né? Ele era capaz de ficar horas a fio falando, fazendo discurso, trabalhando e tudo, né? Ele tinha ideias absurdas para estratégias militares, né? Hitler não era um estrategista, ao contrário do que muita gente pensa, mas ele tinha umas ideias malucas assim, e fazia os generais executarem as ideias dele. Boa parte dessas ideias, como a invasão da União Soviética, por exemplo, provavelmente foram depois de uma dose gigantesca dessas anfetaminas, né? E depois disso, depois do efeito passava, né, Hitler se isolava, dormia dias seguidos, saía do público, né? E esse comportamento foi ficando cada vez mais intenso, né? Excitações cada vez maiores e mergulhos cada vez maiores, até que uma bobagem atrás da outra, a Alemanha perdeu a guerra do jeito que perdeu. Muito bem. Vocês percebam que Hitler morreu com 56 anos de idade, né? Morreu na meia-idade, né? Ele se suicidou quando os soviéticos entraram em Berlim. Mas quando você vê os filmes dos últimos dias da Segunda Guerra, né? As fotos dos últimos dias de Hitler, ele parece um velho, né? Ele parece ter uns 80 anos de idade. Por quê? Porque essas anfetaminas, esses estimulantes acabaram com a resistência dele, acabaram com o organismo dele. Eu já fiz essa analogia da outra vez. É como se você dirigisse um carro com conta-giros na faixa vermelha o tempo inteiro. Claro que o motor não vai aguentar, né? Então, como o organismo dele não aguentou, né? E teve o fim que teve, virou aí o grande vilão da história, né? Como todo mundo sabe. Mas então eu contei essa historinha, né? Para reforçar a ideia de que anfetaminas são drogas extremamente perigosas, né? São drogas de abuso e quando você tem um poder ilimitado nas mãos, igual aconteceu, o abuso tende a ser indiscriminado, né? Se a pessoa ainda por cima não tem a bagagem intelectual, a bagagem cultural para poder lidar com isso, ela vai abusar até cavar o próprio buraco, cavar a própria cova, como aconteceu com o líder nazista, né? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha de história aí, desculpem se ficou confuso, e a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Até a próxima então.